CoachCast no ar, mais um episódio para você, com uma convidada muito especial. E antes de falarmos quem é, de anunciarmos aqui a nossa convidada, eu quero deixar um abraço aqui para a Camisaria Fascínios, para o Carlos, para o Jurandir, que nos apoiam, que apoiam o podcast. E a nossa convidada já recebeu lá o presente dela, na casa dela. Depois, de repente, ela conta um pouquinho como foi isso aí. Mas o podcast nosso aqui, o CoachCast, está com o apoio da Camisaria Fascínios, que tem mais de 35 anos. E para você conhecer toda a linha deles, vai lá no site camisariafascínios.com.br ou também no Instagram, é @camisaria_fascínios, e lá você escolhe as camisas. E ainda, se você chegar no site e quiser comprar uma camisa, você tem desconto aqui com o nosso cupom CoachCast. Vai lá no site, compra e bota o cupom CoachCast. Tem 15% de descontos. Então vamos lá. Alana Valsec, é isso? É isso mesmo. Boa tarde, Sérgio. Agradeço aqui a oportunidade de a gente poder bater esse papo hoje. Já agradeço o presente aí da parceria da Camisaria Fascínios. Eu repassei o meu presente para o meu marido e ele gostou, chegou super rápido. Então, muito legal aí a parceria que vocês estão fazendo. Ah, que bacana. Olha aí, a Fascínios está aí, por aí, andando por vários lugares e chegando onde tem que chegar rapidinho, viu? Mais um detalhe aí, ó, é rápido. É Então, Alana, rápido. super prazer você estar aqui no CoachCast hoje. Conta pra gente, quem é a Alana? Vamos lá, Sérgio. Eu sou a Lana, eu moro aqui em São Paulo. A gente estava falando um pouquinho antes que eu nasci em BH, Minas, a família do meu pai é de lá. A família da minha mãe é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E faz 6 anos que eu moro aqui em São Paulo. Eu sou advogada, eu sou formada há 10 anos, mais de 10 anos agora, me formei em 2012. E vai fazer 3 anos que eu fiz uma transição de carreira, de certa forma, da área jurídica tradicional da advocacia para trabalhar em startup jurídica, Legal Tech, com a área de Legal Operations, operações legais, mais voltado à parte de dados, de tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, e essa multidisciplinariedade que a área trouxe, e a oportunidade aqui, num podcast de carreira, da gente também contribuir e trazer um pouco dessa percepção de como que a gente pode ter uma formação tradicionalmente, seguir nela, trabalhar nela, mas ao longo da nossa carreira a gente vai vendo outras significâncias, né? Outros sentidos e buscando novos aprendizados e a gente vai se complementando com projetos, com outras oportunidades. Então, hoje eu fico muito feliz também de poder trazer um pouco dessa experiência que, dentro dos projetos que eu participo, é uma coisa que o pessoal às vezes tem curiosidade, né? Como que é sair aí da parte de escritório, trabalhar em startup, o que tem que estudar, o que tem que aprender. E ali na minha experiência da Legal Insights e na Pact, realmente é um aprendizado e uma troca ali contínua com o nosso time e com os nossos clientes também, nossos parceiros. Que legal. E me diz um negócio, você que optou pelo direito espontaneamente ou foi convencida pela família? Fui eu mesma, eu sempre me identifiquei muito assim lá na escola com a parte de humanas, é aquele clássico, né? Humanas, exatas, biológicas, e eu gostava muito das matérias ali de português, línguas, história, leitura, sempre gostei muito de ler. E aí você vai abrindo opções quando chega na parte de prestar um vestibular, de começar a carreira mais profissional, de ver o que acontece. E o direito tem aquele dogma que muita gente já deve ter ouvido de que é um leque de oportunidades, porque de fato você pode seguir na carreira da advocacia, prestar um concurso, área corporativa, área de administração, mas que entende um pouco da parte jurídica mesmo de leis, e ali eu achei que fazia muito sentido estudar direito. Na época eu fiquei com um pouquinho de tendência para ir talvez para a área de psicologia, ou ali de letras, mas depois eu me conectei muito com direito e me encontrei assim mesmo. Eu realmente acho que hoje, mais até do que quando eu me formei, o direito te dá uma bagagem muito grande para você trilhar outros caminhos, não só o que majoritariamente o pessoal conhece de ou seguir para a carreira pública dos concursos ou seguir para a advocacia. Existem hoje as novas carreiras e novas oportunidades e a gente vai se complementando aí também no estudo e no aprendizado. Que legal.
Inclusive tem um episódio aqui, eu acho que é uns 2 ou 3 para trás, com uma desembargadora lá do Mato Grosso, que veio contar a trajetória profissional dela, Olha e é só. muito interessante. Mas você, eu acho que já é a terceira advogada aqui no CoachCast nesse tempo todo. Olha, estamos Cada uma falando sobre uma temática, representando. é verdade, é muito legal. Eu É lembro, acho que no muito bom. primeiro ano ali eu trouxe alguém para falar da carreira no direito empresarial, no direito contratual, né? Agora você aqui trazendo essa, essa pegada das startups, que é muito bacana, que é um outro universo das Uhum. Exato, e é muito interessante como a gente vai vendo essas oportunidades. Em escritório, eu trabalhava mais na parte civil, trabalhista, já também trabalhei na parte ali de direito de família e tal, e agora em startup é outra realidade, que de fato a gente está muito mais hoje, o meu trabalho nessa área de legal operations, muito mais voltado ao negócio, a esse contato com clientes, a essa gestão de times e fazer mesmo essa tradução, a gente brinca, entre o pessoal que é puramente da tecnologia e quem é da área jurídica, e nesse combo a gente vai se encontrando e vai pensando de uma maneira conjunta. Então, essa beleza, eu acho, multidisciplinar mesmo, que a área de operações me trouxe a oportunidade que a gente consegue ir se desenvolvendo também, e o aprendizado é literalmente contínuo, né? O tal do lifelong learning que existe em tantas áreas aqui no podcast, com certeza os convidados também já trazem muito essa perspectiva, mas principalmente hoje, quando a gente está lidando com sistema, com tecnologia, a era agora dos dados, da inteligência artificial, mais do que nunca a gente precisa entender o que a gente vai estudar, onde vai caminhar e a bagagem que a gente vai incorporando aí na nossa carreira também. É verdade. Quais foram os desafios, assim, logo que você se formou? Como foi essa formatura e essa entrada no mercado de trabalho? Quando eu me formei, para mim, eu queria já de pronto ter uma oportunidade para advogar. Para mim, assim, um dos grandes desafios que o pessoal do direito tem muitas vezes é a prova da ordem, a OAB, e eu queria já sair da faculdade tendo sido aprovada no exame. E aí eu me dediquei bastante durante ali o último ano, conciliando aquela rotina que a gente tem de estudo, estágio, apresentar monografia, entrega de trabalho e tal, e também estudar para a OAB. E ainda bem que deu certo, os empenhos ali acabaram dando certo, e aí logo que eu me formei, a minha primeira oportunidade foi dentro da própria universidade. É até uma construção assim que eu acho interessante e que mostra como que a gente vai também desenhando a nossa carreira, que eu fazia parte de um programa de monitoria dentro da faculdade, que era auxiliar a coordenação ali na parte de atividades acadêmicas que chamavam de atividades complementares. Tinham as horas que tinha que cumprir, entregar isso, tinha uma conferência e você cumpria os requisitos e os monitores auxiliavam nisso. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente da coordenação dentro da universidade, e ali foi a minha primeira, de fato, inserção no mercado de trabalho, fora os estágios, que eu já fazia durante o período todo da faculdade. E ali eu falo que é interessante quando a gente é mais jovem, que a gente vai dando conta de umas coisas, que eu fazia estágio ainda na Defensoria Pública na época, e eles tinham um programa que depois que você se formava, você podia por 6 meses continuar o estágio, como se fosse um período ali pós-formatura e pré-vida de trabalho mesmo. Então, eu fazia o estágio de manhã, eu trabalhava na universidade no período da tarde e da noite, que pegava ali o período também de atendimento aos alunos, e à noite, final de semana, eu fazia um cursinho preparatório para advocacia. E aí, hoje eu olho para trás, eu falo, caramba, que horas dormia, como que dava conta ainda de fazer tudo isso, mas são fases que a gente vai passando, e depois disso eu acabei tendo a oportunidade em escritório, você entra como um advogado júnior, vai trilhando, passa de um escritório para outros escritórios, as oportunidades vão crescendo,
E foi uma grande virada de chave, assim, também para mim como carreira, quando eu saí de São José do Rio Preto para vir para São Paulo, que são desafios um pouco diferentes. Você tem muitas dúvidas, assim, poxa, eu me formei, eu estudei, eu trabalhei muito tempo no interior. Como que vai ser quando eu chegar na capital? Qual que é a receptividade? Quais outras abordagens eu vou ter? Mas São Paulo, você estava falando aqui um pouquinho antes também, foi abraçado por São Paulo, e a hora que a gente chega aqui, a gente vê que não é bem aquilo que a gente pensava, as pessoas realmente são muito diversas, tem pessoas do interior, de outros estados, da capital, e aí você continua trilhando mesmo a sua carreira, tendo esses contatos diversos, e até então, até eu migrar para a área de operações legais, sempre foi na parte de advocacia mesmo, tradicional, que eu continuo gostando muito. Tenho a minha OAB ativa, às vezes tenho oportunidade de fazer aí alguma audiência para algum colega, algum outro processo que a gente precisa fazer alguma análise, mas eu me encontrei bastante nessa parte de Legal. inovação aí, que a gente segue hoje. Bacana, que bacana. Tem campo muito amplo para o direito. O direito é uma caixinha de surpresas, na verdade, né? Ele Sim. abre para várias possibilidades. Excelente. E o que que você recomendaria, o que que você sugere hoje para quem está querendo começar a faculdade de direito? Tem gente que está na indecisão, poxa, começo, não começo, o futuro é incerto, e tem aí a IBM como o Watson, que vai, de repente, né, abarcar muita coisa do direito. É verdade. Um dos grandes pilares que, independente de área, tudo, a gente precisa ter, e eu adoro essa temática, que é sobre o autoconhecimento e a autopercepção que nós temos daquilo que a gente quer como profissional, quer como humano, e o quanto que a gente, às vezes, quer se colocar em algumas caixinhas, e depois a gente percebe que essas caixinhas são feitas de tantas outras caixinhas, e a gente realmente pode expandir demais a nossa forma de pensar e daquilo que a gente quer investir o nosso tempo, o nosso dinheiro e o nosso desenvolvimento. E nessa experiência, até eu entendo que hoje tem muito mais oportunidade para quem vai querer de fato trilhar a carreira no direito, no jurídico, que é até uma distinção que às vezes a gente faz entre atuar com carreiras que são estritamente jurídicas e carreiras que lidam com o direito como base. É o pessoal ver o que gosta, de fato, e ter mais ou menos uma ideia. Eu quero estudar direito, quero entrar na universidade para concurso, já vai direcionando os seus contatos, o seu network, os seus cursos complementares para isso aí. Ah, estou mega perdido, então vai seguindo o cronograma da faculdade, mas vai dando uma olhada também num podcast. Hoje a gente tem muitas formas, e ainda bem, de aprender. É um podcast, é ler um artigo, é ler um conteúdo, entra no LinkedIn, começa a seguir um pessoal ali, conheça o que teus professores estão fazendo, o que eles estudam, que a gente vê muitas vezes isso hoje. O professor é daquela matéria, mas ele está envolvido com uma comissão da OAB, talvez de outro tema que ele também está participando, ou ele está envolvido com outro projeto, de outra coisa, e dá para você ter essa noção. As novas carreiras hoje são, assim, incríveis, e eu conheci essa área com esse nome de Legal Operations quando eu entrei na Trilha do Direito, que é uma comunidade, um curso que realmente traz toda essa bagagem de autoconhecimento, o networking e o contato com as novas carreiras, para você saber, quero mais tecnologia, sou mais analítico, quero um caminho mais técnico, quero trabalhar ali com dados, quero trabalhar com legal design, são N possibilidades, mas um dos grandes pontos é essa curiosidade, essa inquietude, que se você tem isso, você consegue não só se autoanalisar, mas analisar o mercado e fazer esse combo, esse match aí de carreiras e de potencialidades que você vai aprendendo e aprimorando também. E Alana, você que está no meio aí das startups, né, tem um choque de gerações aí também, né? Como é que é trabalhar com isso? Apesar que você é de qual geração? Eu tenho 34 anos, eu vou fazer É 35. millennial, né? Acho que é isso mesmo. Eu sempre me perco Isso. quando quero É, saber que geração que eu sou e falo a idade. Tenho é. problema com a idade também, não.
Na startup que eu trabalho hoje, ali na Legal e na Pact, a maioria é de uma faixa etária ali de 20 e poucos, 30, 40 e poucos anos. Nós somos uma equipe mais nova. Então, ali entre nós não acaba tendo muito esse conflito geracional e tudo. Mas, de uma maneira geral, no mercado, a gente vê, até como prestadores de serviços, uma diversidade no sentido assim, pessoal de escritório bem tradicional e que agora está querendo entender o que as tecnologias fazem, quais sistemas que existem, como é que dá para entregar um valor melhor ali de solução para o meu cliente interno. Tem essa inquietude e é essa virada de chave mesmo do pessoal de escritório, advogado mais tradicional, querendo conhecer, e aquele pessoal que já entendeu que a coisa está acontecendo, que precisa movimentar, e várias startups, vários colegas, cada um pensando as suas soluções e trazendo, mais uma vez, a palavrinha ali da multidisciplinaridade. Nós entendemos que não é só quem é do jurídico que vai entregar uma solução para o mercado corporativo. Nós precisamos do pessoal da tecnologia, da economia, do design, o pessoal da administração, o pessoal que vai atender diretamente o cliente, o pessoal que vai pensar em produto, em serviço, em solução, em integração. É tudo muito conectado. E é essa abertura mesmo de eu vou aprender com quem já está num estágio mais avançado, quem já teve outras oportunidades, e eu gosto de pensar na analogia da escada. Às vezes a gente não precisa ver a escada toda, mas a gente vai vendo degrau por degrau, e, poxa, ontem eu estava no 2, hoje eu estou no 4, o colega está no 5, então a gente vai ajudar quem está no 1, vai ajudar quem está no 2, e assim vai. É ter mesmo essa abertura. Hoje a gente fala muito também sobre diversidade, sobre pertencimento, é saber que pessoas diversas também vão contribuir de acordo com as suas perspectivas, e é só assim, tem muito ainda a avançar. Nós temos muita pauta para desenvolver mesmo como corporativa, a pauta das mulheres, a pauta do racismo, a pauta da transgeracionalidade, enfim, mas é bom que hoje nós já conseguimos falar disso de uma maneira mais aberta, e as pessoas também vão tendo essa abertura para conhecer, para entender que dá para fazer diferente, que um vai construindo ali com o outro, né? Que é cultura, tem muito a ver com a cultura organizacional também, que tanto a gente fala hoje nas empresas. E o mais importante disso é que a diversidade ela é muito benéfica para todo lugar que a gente trabalha. E esses dias eu estava ouvindo alguém falar aí, eu não lembro se foi algum podcast, provavelmente, ou algum no Instagram, no TikTok, ele falava assim: não importa a geração que você seja, no final do dia você tem que entregar aquilo que você foi contratado para fazer. É assim, independente de qualquer coisa. Exato, hoje em dia o que a gente quer saber é sobre resultados. E é claro que se você está conversando pelo projeto que eu participo do Hub Universo Ágil, a gente também faz podcasts semanais no núcleo do Agilidade Jurídica, e nós já tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal acadêmico, um acadêmico até que é o Pedro, ele é muito envolvido, ele tem um podcast também, que é o Legal Hackers, e é trazer essas reflexões dentro da faculdade hoje. Eles têm, sim, um ensino muito tradicional ainda, principalmente nessas faculdades de ponta, que tem que seguir o cronograma, mas já é ver o que o mercado hoje está cobrando. A tal da soft skill, além da hard skill. É tecnologia, é a comunicação, é adaptabilidade, flexibilidade, inteligência emocional. Isso daí não tem nenhum curso, nenhuma matéria que vai te ensinar. Você vai ter que aprender fazendo. E esse pessoal que já nasceu numa geração hiperconectada, eles ensinam muito também para nós profissionais que viemos de uma área mais analógica. E é ter também essa mutabilidade de eles vão aprender com a nossa bagagem, a gente vai aprender com a deles, vamos pensar oportunidades juntos, projetos, ideias, e é isso daí que vai completar. Não dá mais, por mais assim, eu acho que o jurídico ainda é muito hierarquizado em muitos núcleos. Existe essa questão, sim, de quem está em cargos mais altos, quem está começando, mas até na área de startup mesmo, eu gosto de pensar e de ver como a gente também já trabalha, de certa forma, no que é cabível, para uma horizontalidade nessa questão de gestão.
vamos ser colaborativos. Eu vou passar as minhas ideias, os colegas vão trazer a deles, a gente vai tentar co-criar de uma maneira conjunta, e isso está envolvendo geração diferente, níveis diferentes, capacidades também, habilidades que cada um vai trazendo, e isso só agrega para todo mundo do trabalho. Uhum. Você falou no comecinho aqui do nosso papo sobre o lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida, e não importa qual a idade que se tenha, se é 20, 30, 40, 50, 60, todo mundo precisa aprender, todo mundo precisa continuar aprendendo. E quando Total. você falou aí, poxa, eu sou de uma geração analógica, mais ou menos você pegou a transição, né? 34 anos é a transição ali do mundo Foi. mundo analógico, digital. A galera que tem 20 anos, 25, que é o que estão nas empresas hoje, já nasceram no mundo digital, já nasceram com a internet. Completamente. Eu sou da época da internet discada. Primeiro, da época que a gente usava o computadorzão com aquele monitor, a CPU zona, a internet discada, tinha que entrar ali depois da meia-noite para não ficar o telefone fixo ocupado, porque não tinha essa popularização do celular. A gente se sente bem velho, né, falando essas coisas, mas é importante contextualizar. E a coisa foi evoluindo. Você antes nem tinha um e-mail tão acessível como é hoje. Veio e-mail, depois vieram os canais de comunicação, ICQ, MSN, as salas de bate-papo, até a gente caminhar para o Orkut, Facebook, WhatsApp, tudo que hoje é acessível globalmente. É bem legal pensar nisso e como que a gente, às vezes alguém se questiona assim, ai, como é que a gente vivia sem isso? Como é que vivia sem aquilo? Porque a gente não tinha outra informação, não tinha outro conhecimento e acessibilidade. A partir do momento que você expande o teu acesso, não dá mais para voltar naquele status quo. Você quer daí para mais. O ser humano é muito flexível. Isso é bem interessante da gente ver como é que nós vamos aprendendo e reinventando formas de fazer essas entregas também. Que legal. Nossa, você trouxe algumas lembranças aí saudosas, que eu já tinha até Bem, esquecido, porque tinha até aquele barulhinho, né? E a internet de tinha. casa também era muito engraçado. Isso já é peça de museu agora, olha que engraçado, em 20 anos, 25 anos. Você vê, é muito na nossa área jurídica, sempre quando eu participo dos bate-papos, que a gente ouve essa linha do tempo, o pessoal conta essa linha do tempo, falam da máquina de escrever. E a minha época de estágio, você ia nos fóruns, nos órgãos públicos, fazer carga de processo, porque não era digital, era tudo físico, pilhas e pilhas de papel, e alguns tinha lá a máquina de escrever, depois evoluiu para o teclado, agora é o notebook, é o iPad, é o tablet, é uma coisa assim impressionante o quanto que a gente evoluiu como tecnologia e também, apesar de a gente ter ainda muitas barreiras, porque não dá para a gente achar que porque nós vivemos numa bolha está todo mundo na mesma. Muitas regiões não têm internet, não tem o mínimo às vezes, e a pandemia nos trouxe esse reflexo da realidade. Mas que bom que, de uma maneira bem geral, pelo menos já existe ali uma biblioteca que vai ter um computador, uma escola, uma universidade que vai ter alguns acessos para quem não tem, e a coisa democratizou e a gente espera e está vendo que está democratizando cada vez mais, né? Sim, tomara, né? Porque quanto mais acesso e acesso de qualidade, informação de qualidade, aproveitando o gancho, informação de qualidade. Como você se mantém atualizada no meio de tanta informação e tanta mudança no nosso mundo? Eu sou uma profissional que sempre gostou muito assim, de estar acompanhando conteúdos, atualizações. Na época da pandemia, isso ficou muito bombardeado de conteúdo que, principalmente online, a gente está falando aqui do acesso, o pessoal fazia muita live, muito evento online, e eu acho que são ótimas oportunidades da gente realmente estar se atualizando, principalmente na minha área hoje de tecnologia, inovação, prestadores de serviços, pensar em soluções e tudo isso integrado, caminha muito rápido, são esses eventos, esse networking, essas comunidades também que a gente tem essa oportunização de fazer essas trocas, esses bate-papos, os podcasts, eu adoro um podcast, eu sempre falo isso, eu acho que dá para você ouvir arrumando uma casa, às vezes fazendo algum trabalho aqui, o podcast está ali rolando,
A leitura mesmo, hoje não só a leitura física, eu gosto muito ainda do livro físico, do papel, mas a gente tem hoje os áudios livros, tem até alguns resumos de livros em podcast que dura ali 1 hora, 40 minutos, então aquela pessoa consegue trazer um overview. A gente sabe que a lista, às vezes, de coisas e atividades para fazer é muito ampla, mas são boas ferramentas da gente conseguir continuar se atualizando. E os cursos, existem cursos hoje que estão ali em plataformas muito também populares, que dá para você aprender de forma enxuta, em horas ali, por exemplo, o Udemy, o Hotmart, o próprio LinkedIn Learning. Aqui eu estou pensando em conteúdos bem abertos e gerais, e claro, você entendendo qual que é o seu nicho de atuação, você consegue trilhar uma escala, um cronograma de estudo. Vou fazer esse curso de especialização, vou fazer um MBA, vou investir numa pós, são níveis que você vai galgando, mas hoje, assim, o que eu mais gosto mesmo de sempre estar me atualizando são essas oportunidades dos eventos, dos podcasts e da leitura aqui, que a gente exemplificou também outras formas de consumir. Muito bom. E a gente tem um problema aí hoje com esse excesso de informação, né? Como você sugere que as pessoas classifiquem essa informação que elas vão absorver, para não se perder? Verdade, Sérgio. A gente fala muito sobre o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é realmente um dos grandes problemas, e às vezes até eu me pego um pouco com FOMO, no sentido de pensar nisso. Poxa, eu queria fazer aquele curso, queria estudar aquilo, queria... Então, pausar. Uma das grandes coisas, assim, eu gosto muito, até já fica aqui também como dica de conteúdo, do Murilo Gun. O Murilo Gun, ele foi uma referência para mim, inclusive quando eu fiz a transição de carreira. Para quem não conhece, depois dá uma pesquisada lá. Mas o Murilo, ele era comediante, ele começou a trabalhar na área corporativa com cursos de criatividade, depois ele fez, de certa forma, uma migração ali mais também para essa parte do autoconhecimento, da autorreflexão, então ele continua hoje também com conteúdos próprios, dá cursos ali corporativos, mais focados nessa pegada. E uma das coisas até que ele falou numa apresentação que eu assisti dele aqui em São Paulo é que muitas vezes a gente está com a mente tão ocupada, a agenda tão ocupada, que nós não damos espaço para o vazio. E se está ocupado demais, não vai caber mais nada. E o FOMO, para mim, entra nesse aspecto. Se a gente está com a agenda totalmente cheia, como é que você vai pensar numa nova ideia, numa nova solução, ou exercer o que muita gente fala hoje, que é ter a criatividade, que é repensar soluções. E aí, nesses momentos, a gente tem que mesmo se pausar a mente com basicamente pensar, poxa, calma, eu me programei para fazer isso, o que é a minha agenda, o que é meu planejamento, isso, eu preciso fazer tudo isso aqui agora? Eu preciso estudar tudo aqui agora? Eu tenho 10 podcasts, exemplificando aqui na minha lista, 5 livros que eu quero ler. Preciso agora? O que eu acho que eu vou fazer mais com menos e melhor primeiro? Eu vou, então, ler esse livro que é mais curto. Eu não posso investir agora num MBA XPTO, mas eu posso fazer um curso de especialização que tem uma duração menor, que tem um custo mais acessível, que cabe no meu orçamento. É muito fazer essa finalidade de adequação, que a gente fala muito também na área de operações legais, mas serve para a nossa carreira, de você planejar. Realmente entender quais são os recursos, o que você vai priorizar, e a gente tem essa intenção, às vezes, de querer fazer tudo e não dá. Nosso tempo é limitado, nossos recursos também são aqueles programados, então vamos escalonar, vamos deixar as coisas fluir. Às vezes, daqui a um tempo, aquilo lá que você achou que você precisava muito ler agora, não precisa mais, porque você já aprendeu, já absorveu o conteúdo de uma outra maneira, e tá tudo bem. Nunca numa época de tanto conteúdo a gente precisou tanto se auto-observar como agora. E essa foi uma das grandes lições assim que eu venho aprendendo, que eu venho pensando, e que quando a gente entra nesses papos mesmo de, poxa, como fazer? Que jeito que é? É um bom lembrete para todos nós, se Que ouvir. legal. Dicas preciosíssimas, hein? Legal. Fantástico, Alana. Super obrigado. Olha só, passou muito rápido, hein?
Dava para a gente ficar Sempre. aqui muito mais tempo, um papo agradável assim, mas eu Bom. agradeço a sua participação aqui, foi uma honra para mim recebê-la aqui no podcast. Quem sabe uma outra hora, uma outra ocasião, você volta aqui para trazer outras visões, outras experiências suas, né? E como é que o pessoal se conecta contigo? Maravilha, Sérgio. Eu que agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, o espaço. Realmente foi um papo muito legal e nós vamos conectando muitas ideias ali de carreira, de experiência, de oportunização também, de expansão, né, da nossa mente aqui. Então, muito legal. Pessoal, pode me encontrar no LinkedIn, é a rede que eu coloco ali alguns conteúdos, tem os outros projetos que eu participo também, às vezes evento, podcast, artigos também que eu escrevo. Quem quiser também conhecer o nosso trabalho ali pelo Hub, pela startup, fico super à disposição. Pessoal que tiver algumas dúvidas, e no meu LinkedIn é o meu nome aqui mesmo. Pessoal digitar lá Alana com 2 L's, Valsec, com CHI, já me encontram. Que legal, então se conectem com a Lana, que ela é muito boa para trocar ideias, né? É boa de relacionamento ali, está nesse conhecimento todo das startups, que isso é fantástico. Alana, só tenho a agradecer novamente aqui, super abraço para você e até a próxima. Obrigada, Sérgio. Obrigada, pessoal. Até uma próxima aí.